alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, que nós vamos estudar nesta aula. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Temos aí o nosso objeto de conhecimento sobre os elementos constituintes da poesia e prosa nas diferentes linguagens, apreciação crítica de livros, filmes, discos, canções, espetáculos teatrais e danças, exposições, etc., por meio de resenhas, vlogs, podcasts, fanzines, enzines, playlists comentadas, etc. Vamos ao nosso detalhamento. Produção e apresentação de críticas das produções artísticas e literárias nas diferentes linguagens e meios de divulgação, nos diversos campos de atuação social e nas mídias, dentro de princípios e valores fundamentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Então, gente, vamos à nossa aula. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Machado de Assis. Então, gente, como vocês perceberam aí, uma descrição e uma narração a respeito da obra de Brás Cubas, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem a ver justamente com este movimento literário chamado realismo brasileiro. Vamos entender um pouquinho o que é o realismo brasileiro para depois vocês entenderem a obra dentro deste contexto, tá bom? Foi um movimento literário e cultural em oposição ao romantismo, guarda esta informação. O realismo objetivou tratar da realidade social da época, construindo críticas a temas sociais. Surgiu no final do século XIX. Então, a gente vai entender como ocorreu esse percurso do realismo, não é? A partir das escolas literárias e em que parte Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a narração que vocês ouviram, a descrição, entra no contexto, tá bom? Então, vocês vão acompanhar agora uma linha do tempo comigo, não é? Então, se a gente pensar lá em 1500 até 1601, quando o Brasil não foi descoberto, você ia falar isso, não é? O Brasil foi invadido, gente, essa é a verdade, não é? Ele foi colonizado. Então, nessa época, houve aí a descrição e a narração de como viviam os povos indígenas aqui no Brasil. Então, a gente vai chamar essa fase de quinhentismo. Os portugueses faziam a narração, a descrição a respeito desses povos, das vivências desses povos, das viagens que se faziam até aqui, ok? Então, nós temos este primeiro momento, ele não é considerado ainda uma escola literária, ok? Mas ele é considerado um movimento literário porque vai trazer ali características da literatura, mas é uma literatura mais narrativa voltada para essas vivências aí. Então, nós temos o quinhentismo. Depois, nós vamos ter outro movimento literário, eu quero que vocês acompanhem comigo, que se chama Barroco. Ele vai de 1601 até 1768. No Barroco, a gente já vai ter, digamos assim, algumas situações na história que vão mexer com o ser humano. E aí o ser humano vai cair numa dualidade entre fé e razão. Na época, nós estávamos vivenciando a contra-reforma católica e a reforma protestante. Na verdade, foi o contrário. Primeiro surgiu a reforma protestante, Martinho Lutero dizendo que a Igreja Católica pregava não estava de acordo com a Bíblia, e em resposta nós vamos ter a contra-reforma católica, não é? Respondendo aí a essas falas de Martinho Lutero. E aí, dentro disso, nós vamos ter o ser humano na dúvida. Afinal, quem está certo e quem está errado? Quem fala a verdade e quem fala a mentira? Então, nós vamos ter
um movimento literário chamado Barroco, que vai influenciar, inclusive, aqui no Brasil, todo esse contexto histórico, e o ser humano vai ficar entre a fé e a razão, por exemplo, entre o pecado e o não pecado. Então, nós vamos ter o Barroco. Depois, mais lá na frente, nós vamos ter outra escola literária chamada Arcadismo, não é? Aqui nós vamos ter outros processos históricos acontecendo, sobretudo o surgimento aí da Revolução Industrial, não é? A mudança, e aí o homem vai começar a dizer assim, não, a cidade está nos adoecendo, então a gente precisa viver a vida no campo. Essa vida passa a ser valorizada. Isso vai acontecer ali de 1768 a 1808, ok? E aí o homem vai elogiar e exaltar a natureza. Tanto que a parte amorosa, que é descrita e narrada no arcadismo, por exemplo, vai indicar que deve-se viver esse amor no campo. E aí a gente vai ter algumas expressões como carpe diem, aproveite o momento, porque se você morrer hoje, você nem aproveitou o momento. Então, nós vamos ter o arcadismo aí com esse pensamento, tá bom? Depois, mais lá na frente, nós vamos ter outro movimento literário, outra escola literária, que é chamada de romantismo. Aqui a gente já vai ter o quê? Algumas situações de mudança também na história, e aí o ser humano vai começar a dizer assim, não, eu preciso amar a minha nação. Tanto que os textos que passam no romantismo, não é? A gente vai ter ali a primeira geração do romantismo, por exemplo, que é o nacionalismo. As pessoas precisam buscar a identidade a partir do lugar onde vivem, não é? E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter o exagero do sentimentalismo, porque eu sou brasileiro, eu amo a minha terra, e depois isso também vai invadir o ser humano de tal forma que ele vai começar a se contradizer, ele vai entrar num sentimento, digamos ali, de melancolia, de tristeza, e ele vai começar a exacerbar também esse sentimentalismo, mas voltado para a questão da morte, para a questão do sofrimento, não é? E aí, essa questão de amar o meu país, amar o que eu sou, eu tenho que viver essa nação, essa ideia também vai estar no amor, porque ele vai idealizar uma mulher, sobretudo o eu lírico, não é? E vai dizer que ele precisa morrer e viver por esse amor, pela amada, por exemplo. E aí nós vamos ter todos esses sentimentos no romantismo, tá bom? Depois nós vamos ter outras escolas literárias, que são realismo, naturalismo e o parnasianismo. E é justamente, né, depois de todo esse processo no realismo, como vocês estão vendo, é que nós vamos agora falar, né, o que é o realismo. O realismo vai ter uma visão muito oposta do romantismo. Enquanto o romantismo idealiza todas as coisas, acha que tudo é perfeito ou é tudo sofrimento, no realismo a gente vai ter uma ideia muito crítica e objetiva da realidade. É como se eu dissesse assim, ei, para de ser besta, foca aqui a realidade, nós temos algumas situações que precisam ser criticadas. A burguesia apresenta contradições, hipocrisias, e vocês não percebem isso? Então, basicamente, essa é a ideia que vai ter no realismo, e depois vão surgir outras escolas literárias a partir do realismo, que são naturalismo, e depois o parnasianismo, que é mais lá na frente, ok? Mas já aviso que o realismo e o naturalismo vão andar juntos. Contudo, nesta aula, a gente vai falar especificamente do realismo, tá bom? Mas para entendermos essa escola literária, a gente precisa também entender o contexto histórico. Por incrível que pareça, a língua portuguesa, no que tange à literatura, vai estudar processos da sociologia, da história, para entender as obras literárias. Por incrível que pareça, você precisa saber de história sim. E eu quero que vocês acompanhem comigo agora um vídeo falando sobre o contexto histórico na época em que o realismo surgiu. Acompanhem. Vamos falar do contexto brasileiro do final do século XIX. O Brasil vinha, da Guerra do Paraguai, guerra essa que deixou nossa economia arrasada e criou o campo perfeito, para que setores militares, e as elites urbanas começassem a questionar o poder imperial. Bom, ao final da Guerra do Paraguai, foi decretada a abolição da escravatura. Conjuntamente com a abolição da escravatura e essa sociedade turbulenta, foi o período perfeito para que elites urbanas e grupos militares questionassem o poder imperial ao ponto
da qual o imperador vai ser retirado do poder, né, e proclamar-se uma república do Brasil, muito influenciada principalmente pelos ideais iluministas. Muito bem, vamos começar falando um pouco aqui sobre o cientificismo e o positivismo. O cientificismo é uma tendência filosófica, intelectual, que vai dizer que nós não podemos conhecer a realidade que não seja fora do alcance da ciência. A metafísica, a filosofia, a religião, nada disso vai trazer o verdadeiro conhecimento que não seja pelo caminho da ciência. E o positivismo ele vai justamente reforçar essa ideia, dizendo que a ciência é o único caminho metodológico que nós podemos alcançar a verdade. Trazendo agora para o racionalismo, é uma corrente que vai dizer que nós só podemos conhecer a verdade, a única fonte do conhecimento é através da razão. Não há outro caminho para conhecer a verdade que não seja através da minha razão, do pensamento lógico, do pensamento das coisas que estão aí à minha volta. Já a questão do sentimentalismo, ele vai trazer a ideia de que nosso sentimento, nossas sensações também podem conhecer a realidade. Então, tanto o racionalismo quanto o sentimentalismo são formas de conhecer a realidade, de entrar em contato com a realidade. Uma através da razão, o racionalismo, a outra através das sensações, os meus sentidos. É isso. Então vamos falar um pouco sobre a questão de socialismo e capitalismo, né? Então as duas, tanto uma como a outra, são formas de pensamentos econômicos. Claro que elas vão ter algumas divergências, como por exemplo, o socialismo, nós vamos ter ali uma gestão dos meios de produção e da própria economia voltadas para a mão do Estado. É o Estado que define os produtos que serão produzidos, como será feita a distribuição de renda entre os seus cidadãos, tá bom? E controla os meios de produção. Já no capitalismo, nós vamos ter principalmente a questão da existência da propriedade privada e uma pouca intervenção do Estado quanto às questões dos meios de produção. Até porque esses meios de produção são privados e visa-se principalmente o lucro dentro do sistema capitalista. Então, gente, vocês perceberam algumas situações aí da história e, por incrível que pareça, elas vão influenciar a questão literária, os textos literários. Primeiro, porque nós temos ali a proclamação da República, nós vamos ter um sistema republicano em que, sobretudo, a burguesia vai aparecer, vai tomar o poder. Aí vocês viram o professor Artemison falando da questão do socialismo e do capitalismo. Então, o capitalismo vai sobressair em relação ao socialismo. A gente vai ter uma sociedade capitalista, não é a partir desses homens e mulheres que estão no poder no momento em que a república é proclamada. Lembrando que o sistema de república é quando você elege, na verdade o povo elege um representante, por isso que o nosso país se chama República Federativa do Brasil, não é? E depois nós vamos ter também no cenário mundial a questão do racionalismo e sentimentalismo. As ciências vão surgir, vão começar a surgir ali os métodos experimentais, as ciências vão testar as teorias, então a gente vai ter uma oposição em relação ao sentimentalismo, né? Vocês viram o professor falando que o racionalismo é quando a gente entende a verdade, busca a verdade a partir da razão, e o sentimentalismo por meio dos sentimentos. Então lá no romantismo, por exemplo, a gente vai ter a questão do sentimentalismo. Aqui no realismo é diferente. Nós vamos ter o quê? O racionalismo, a razão trabalhando, ok? E aí nós temos a primeira situação, a primeira característica do realismo, que é o enfoque no homem e seu cotidiano, uma descrição. Então eu vou descrever como esse homem vive, sobretudo na sociedade burguesa. Sobretudo Machado de Assis também vai fazer um enfoque nesse homem aí, que é o homem burguês, né? E como existe uma hipocrisia, né, diante desses homens e mulheres, tá bom? E dessas mulheres, na verdade.
Depois nós vamos ter a objetividade. Eu não quero trabalhar com o meu sentimentalismo. Eu quero mostrar a realidade nua e crua. Então, eu vou fazer uma crítica como se eu não vivesse aquilo. Eu vou partir de uma visão de fora e por isso que vai existir a impessoalidade. Eu vou falar mal mesmo, porque afinal não tenho nada a ver com isso. Eu estou tendo uma visão de alguém que está de fora dessa realidade, tá bom? Eu vou ter um tom crítico ou uma denúncia social, como eu havia falado, eu vou falar mesmo, não é o que acontece nesse momento. Eu vou denunciar as situações que acontecem, o preconceito, a questão do adultério, as mulheres que não conseguem ascender, né, academicamente, profissionalmente, a gente vai ver isso com uma das autoras, que é a Júlia, não é? Então a gente vai ter todos esses assuntos, todos esses temas sendo trabalhados na obra literária, por isso que nós vamos ter um tom crítico, uma denúncia social. E os textos aparecem sobretudo em prosa. O que isso quer dizer? Sabe aquele texto que você dá 2 dedos de margem, começa com a letra maiúscula e vai até o final e assim por diante? A folha do caderno é um exemplo disso. Então a gente chama esse texto em prosa, ok? Então essas são as primeiras características do realismo, mas temos outras, vamos continuar. Nós vamos ter também a aceitação da realidade como é, porque a burguesia tinha a mania, digamos assim, de dizer, não, mas a gente não faz esse tipo de coisa. Por exemplo, cometer adultério, não, isso só acontece fora da nossa sociedade. Na burguesia, adultério não existe. Aí, Machado de Assis vai dizer assim, não, para com isso, para com essa coisa, vamos aceitar a realidade como ela é. Vocês cometem adultério sim, eu vou mostrar aqui e agora, né? Tanto que ele vive um relacionamento com a Vigília, não é? E aí a Vigília lá na sociedade, não, eu sou uma mulher pura e santa. Aí ele mostra que ela não é nada disso, né? Tanto que ela tem um relacionamento extraconjugal com o Brás Cubas, que é o narrador e o personagem dessa obra, tá bom? Nós vamos ter uma análise psicológica dos personagens. É como se eu entrasse na mente dos personagens e percebesse que eles estão no conflito. Mas como assim? Eu tenho que seguir uma norma social, uma convenção, uma, digamos assim, norma, né? Uma ordem social, mas na realidade eu não vivo isso. Aí entra a contradição. Então a gente vai ter essa análise psicológica. É como se o narrador estivesse na mente dos personagens, mostrando que de fato eles ali estão pensando, tá bom? E nós vamos ter presença da forma culta no linguajar dos escritores, tanto que quando você faz a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, você fica assim, meu Deus, que texto meio difícil, porque é um linguajar altamente culto, né? As palavras são difíceis ali, tá bom? Então, essas são as características do realismo. O que a gente viu? Como que o realismo chegou, basicamente. Depois nós vimos aí o contexto histórico em que surge o realismo. Vimos as características do realismo e agora nós vamos ver os autores do realismo, tá bom? Então, a gente vai falar dos autores do realismo. O primeiro aí, conhecidíssimo, não é? É o Machado de Assis. Então, é conhecido como Machado de Assis, porém seu nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Machado nasceu no Rio de Janeiro em 21 de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Vamos continuar com a biografia. Pouco se sabe sobre sua infância e o início da sua adolescência. Apenas se sabe que perdeu sua mãe muito cedo e com 15 anos publicou seu primeiro trabalho literário. Depois começou a trabalhar em jornais de fato. E por fim, nós temos a última informação de Machado de Assis. Casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, que era irmã de seu melhor amigo, ok? Então vamos entender um pouquinho do Machado, porque ele é o principal autor, né, do realismo. Porque a primeira obra publicada logo quando o romantismo estava perdendo força foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, quando essa obra é publicada, o romantismo está caindo, digamos assim. Então, disseram, a obra vai inaugurar o realismo no Brasil. E com quem? Com Machado de Assis, tá bom? Por isso que ele é conhecido aí como o principal autor do realismo. Vale dizer também que Machado de Assis ele era autodidata, então vai dizer muita coisa sobre ele. Ele tinha uma mentalidade um pouco fora da caixinha.
classificamos Machado de Assis como um autor do realismo, mas alguns críticos da literatura dizem não, ele pode se encaixar um pouco no realismo, mas não totalmente. Ele apresenta outras características, é como se ele fosse um autor superior de fato, não é? E é interessante, gente, que ele casou com a irmã do seu melhor amigo, não é? Foi o amigo que fez o encontro entre os dois, e algumas fofocas dizem que era a esposa que fazia a revisão dos seus textos literários, né? Ele começou trabalhando em jornais e depois, com a publicação de suas obras mesmo, ele escrevia nos jornais. Houve aí, de fato, o Machado de Assis como autor, né? Começaram a chamá-lo para que ele pudesse fazer publicações de fato como autor, né, da literatura brasileira, tá bom? Mas eu quero agora que vocês acompanhem uma imagem comigo, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. É a obra que inaugurou o realismo no Brasil. A gente vai entender um pouquinho sobre essa obra, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem algumas situações a respeito dessa obra, ok? Porque ela é a obra do realismo, a que inaugurou o realismo. Acompanhem comigo. Então, nós temos aí, ó, obra publicada em 1881 e inaugurou o realismo no Brasil. O narrador é um defunto chamado Brás Cubas. Como assim, professora? Não sei se vocês perceberam no início da aula, a professora Simone, por incrível que pareça, não é? A professora Simone é professora de matemática, gente. E aí, ela está ali falando como se estivesse morta, mas, na verdade, uma viva. Como isso pode acontecer? É justamente a ideia que Machado de Assis traz. Eu estou morto, mas vivo. Por isso que ele é um narrador, ele conta a história, mas é um narrador defunto, ok? E por que Machado de Assis teve essa sacada? Como que um morto vai contar uma história? Porque morto não tem medo mais de nada, não é, gente? Ele já perdeu a vida, então ele pode falar mal de todo mundo. Essa era a ideia de Machado de Assis, ao fazer o narrador ser um defunto. Afinal, ele pode falar de todo mundo e muito mal, tá bom? Vamos continuar aí. A história inicia com a morte de Brás Cubas, tanto que vocês viram a narração dele. Ele começa, Machado de Assis começa com aquela descrição e narração que vocês viram. O cara falando, eu sou um defunto autor, então agora eu vou falar tudo, não é? O qual foi vítima de pneumonia. Ele narra todas as memórias vividas, tá bom? A narração é feita em primeira pessoa, logo o narrador-personagem. Narrador-personagem é aquele que conta a história e participa da história. É o caso de Brás Cubas. Ele conta a história porque ele conta a história da sua própria vida, não é? E participa da história, porque afinal a história é sobre a vida dele, tá bom? Vamos continuar. O narrador não se preocupa com a moralidade, por esse motivo, e ironiza os fatos, aliás, os costumes burgueses, e faz críticas à hipocrisia e à futilidade desses indivíduos. O que acontece? Ele faz uma crítica, por exemplo, ao cientificismo. O cientificismo, à época, tinha basicamente uma ideia assim, eu vou criar um remédio, e com esse remédio você vai ficar, novinho em folha. E Machado de Assis faz uma crítica a isso, dizendo não é bem assim que a coisa acontece. Faz uma crítica em relação ao adultério. Ele teve, o Brás Cubas, na verdade, uma relação com uma mulher casada. E aí ele faz uma crítica, que ela, diante da sociedade, tinha um comportamento, mas sendo que o comportamento dela por trás dessa imagem era outro. Então, enfim, ele faz uma série de críticas, tá bom? Agora, passando de Machado de Assis, eu quero que vocês conheçam outro autor aí, que é o Raul Pompeia, gente. Ou Raul Dávila Pompeia. Nasceu em Jacuecanga, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, no dia 12 de abril de 1863. Faleceu no Rio de Janeiro em 25 de dezembro de 1895. Cursou direito, mas não exerceu a advocacia. Continuando, atuou nos movimentos abolicionistas e republicanos, viveu a infância no internato, tanto que ele escreveu a partir dessa vivência o livro chamado Ateneu. Vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Narrador, personagem também, e é uma visão realista a respeito das situações entre o realismo e naturalismo, ok? Então, só para a gente entender um pouquinho aí sobre o Ateneu, é de um jovem que vai para um internato,
ok? E ele começa a viver várias situações dentro desse internato. Inclusive, ele começa a questionar o papel do homem na sociedade, porque o papel do homem era mas quando ele passou a vivenciar as situações no internato, ele disse bem assim, olha, tem alguma coisa errada, porque eles falam uma coisa, mas vivem outra coisa. Tanto que ele começa a fazer uma análise psicológica do personagem, que é o próprio, digamos, narrador-personagem, e ele vai fazendo essas análises porque ele começa a vivenciar um conflito, não é? Ele é um autor que fica entre o realismo e naturalismo, porque ora ele faz essa, digamos assim, descrição e narração desses conflitos internos, ora ele diz que é o meio que determina o ser humano, porque no naturalismo a ideia é qual? Que o meio, o lugar onde você vive determina quem você é. Então é uma visão totalmente naturalista. Nós temos a mistura dessas duas características, é por isso que ele está entre o realismo e o naturalismo, tá bom? Vamos para a nossa próxima aí, autora, que é a Júlia Lopes de Almeida. Nasceu em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro. Faleceu no dia 30 de maio de 1934, também no Rio de Janeiro. Vale dizer que, à época, a escrita não era vista como uma atividade para mulheres. Eu vou já falar dessa informação, mas vamos continuar. Anos depois, morou em Portugal e casou-se com o escritor português Filinto de Almeida. Suas obras faziam reflexões acerca, guarda a informação, da condição da mulher nesse período histórico, a partir de uma escrita objetiva, por isso que é característica do realismo, não é? E nós vamos ter a obra A Falência em 1901, ok? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão da obra A Falência, porque vocês perceberam aí, eu até coloquei, que à época a mulher não podia assumir certas posições sociais, ok? A ideia é que a mulher fosse ali ensinada a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, e esse era o papel dela. A mulher não era proibida de nada, não tinha uma lei, mulheres não podem fazer nada, não é isso. Mas as formas de condução da sociedade diziam que o lugar da mulher era aquele. Então, a mulher escrever, nossa, não, quem escreve é homem, não é mulher. E é justamente essa ideia que ela traz para a obra A Falência. O que acontece nessa obra? O marido começa a entrar em ruínas financeiras porque ele começa a fazer vários esquemas fraudulentos, então ele entra numa ruína, ele começa a realmente ficar pobre, e diante disso e de outras situações que ele tinha como comportamento, não é? O que acontece? A mulher começa a ter um relacionamento extraconjugal, em palavras simples, traí-lo, né, com outro homem. E aí começa a questionar se o papel também da mulher na sociedade, como que ela é vista quando ela passa por uma situação como essa ou vivencia uma situação como essa. E aí começa, de fato, uma série de conflitos internos dessa mulher, desse homem que também está em ruínas, tá bom? Então, nós temos a nossa última autora aí, que é a Júlia Lopes, né? E ela também casou com um autor, que é o Filinto. Ele era poeta, gente, tá bom? Essas são as informações a respeito do realismo. Eu espero que você, do outro lado, tenha entendido um pouco da literatura brasileira no que tange a escola literária realismo. Eu sei que foi muita informação jogada aí, não é? Mas eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado você. E eu fico por aqui.